Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos aqui agora no terceiro e último bloco desta parola 77, a terceira dentro do tema missão, terça e quinta. Se você não assistiu, passa no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, para ver o que aconteceu nesses dois blocos, para fazer com que nós chegássemos aqui e agora, nesse momento importante e ímpar da conversa, onde nós vamos trazer então algumas das conclusões desse bate-papo todo que a gente fez aqui. O Mente Brilhante ficou aqui suspenso no final do segundo bloco e hoje nós vamos então trazer a oportunidade para que ele traga então uma palavra de fé e esperança para todos nós que estamos aqui. É com você, Mente Brilhante. Eu gostei que ele falou a oportunidade. Me lembrei quando eu fui em uma determinada igreja e eu sentado, acabado de me converter, sentado lá, e aí o pastor vira e fala assim: eu vou dar uma oportunidade para o irmão. Eu falei: pronto, me lasquei, né? Não sabia absolutamente nada do que eu tinha que fazer. E detalhe, né? Eu tinha sentado lá da minha prima. E a minha prima foi toda desconcertada, tal. E aí eu virei e falei assim: por que você tá assim? Ela falou: não, você não pode sentar do meu lado. Eu falei: como não? Não, só que você não pode, tem que sentar ali. Eu falei: meu Deus do céu. Enfim, feito essa introdução, eu vou ser o ponto de divergência aqui do nosso trio aqui. Para variar. Da nossa trinca, como diz o Arthur, Aí sim. que gosta de uma jogatina, né? Eu sei que quando você mencionou a respeito do evangelismo indoor, olha que bonito, hein? Evangelismo indoor. Creio eu que você está citando uma frase de Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele fala que chegará ao dia em que nós teremos que evangelizar aqueles que estão dentro da igreja. E eu tenho um testemunho muito forte de um pastor que eu admiro muito, 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 e eu sei que vocês dois também também gostam dele, que é o Marcelo, esposo da Neuzinha. Certa vez ele, falando a respeito da igreja que ele pastoreava, ele chegou e falou o seguinte: um rapaz tinha acabado de se converter, estava na igreja e ele fumava. Acabava o culto e o cara, pau, acendia o cigarro. E aí um dia uma irmãzinha, aquilo desconjurada com aquilo, e virou para ele e falou assim: pastor, porque olha lá o irmão fumando e tal, temos que ir lá. E aí ele vira e fala o seguinte: você não ouse dizer para ele parar de fumar. E aquilo soou como algo: como assim vamos tolerar o pecado? E aí a palavra diz lá em João, dizendo o seguinte: porque vós já estáis limpos pela palavra. E aí a palavra vai dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, por muito tempo, Arthur, eu ficava olhando essas pessoas e estava lá na igreja e tudo mais, e, cara, essa pessoa não engata, não vai e tal. Só que eu fui aprender lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, que cada um de nós recebemos uma medida de fé. E assim, quando Charles Spurgeon, e longe de mim querer contestar algo dito por ele, mas enfim, eu não posso concordar quando eu começo a olhar para essa pessoa dentro da igreja. Eu não estou tolerando o pecado e tampouco eu estou tolerando uma prática de vida errada, não é isso. Mas sabe, dependendo do ambiente de fé que você está, e se você olhar para toda a tua trajetória, quando eu olho para a minha trajetória, o Paulinho com certeza olhando para a trajetória dele também, nós veremos que nós não somos as mesmas pessoas de lá de trás. E eu acho que o grande ponto é quando nós nivelamos a pessoa no nível de fé que nós estamos, ou quando nós nivelamos o conhecimento raso que uma pessoa tem da palavra à nossa estatura. Recentemente, ouvindo uma ministração de um professor lá do Rema, eu fiquei assim: uau! E o cara falando sobre oração. E ele fala assim: gente, você sabia que você pode requerer de Deus sobre a oração? E aquilo soou para mim como religiosidade. Eu falei assim: como assim eu tenho que requerer de Deus a oração? Ele foi lá e pegou em Isaías um texto que diz a respeito: arrazoai, pois, diz o Senhor. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de nivelar as pessoas sobre: será que aquela pessoa ela já ouviu da palavra o suficiente para que ela tenha o conhecimento daquilo,
E muitas vezes, será que aquela pessoa ela tá vendo em mim um testemunho que ela possa dizer o seguinte, cara, quando eu olho o Paulinho, eu quero ser como o Paulinho. Ou quando ela tá me olhando e falando assim, cara, esse cara é crente? Então, talvez, e aí a minha visão sobre isso, quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Deus. E da mesma forma, Paulo fala assim, sede, pois, imitadores de Deus. Então, assim, será que nós estamos exalando o bom perfume de Cristo a tal ponto das pessoas olharem e falar assim, cara, eu quero ser igual a esse cara? Porque muitas vezes você pode ser a pessoa que vai trazer a pessoa para o evangelho, ou você também vai ser a pessoa que vai afastar essa pessoa do evangelho. Então, eu tenho um pouco de pé atrás quando eu escuto essa frase de Charles Spurgeon, que chegará o tempo em que nós iríamos ter que evangelizar as pessoas dentro da igreja. Porque muitas vezes eu tenho que tirar a trave dos meus olhos para tirar o cisco do olho do outro. Will, deixa eu reagir a essa fala tua. Eu acho que, tentando aproximar um pouco mais, a partir de um outro ponto de vista. Eu acho que existe um processo natural de necessário evangelismo dentro da igreja. E existe um processo que não é natural de evangelismo dentro da igreja. Vamos partir do não natural, porque essa frase do Spurgeon refere-se a ele. Spurgeon, ele refere-se ao momento no qual o culto se tornaria um entretenimento, se tornaria um encontro social, no qual a igreja se tornaria uma manifestação educada de poder e hierarquia de pessoas, né? Eu imagino que Spurgeon ele se referia a isso, quando a igreja ela tivesse que voltar à sua essência, pelo fato de que, no decurso do tempo, as pessoas foram levantando para si líderes que falassem aquilo que elas gostassem de ouvir e que essa doutrina viesse a provocar coceira nos ouvidos das pessoas. A gente falou sobre reforma na sequência de parolas anterior, tocamos bastante nessa questão. Eu poderia até dizer o seguinte, Spurgeon ele estava se referindo ao momento nos quais os efeitos da reforma protestante começariam a ser diluídos no meio de tantos outros puxadinhos que a igreja inventaria para si. E aí sim, a hipótese de Spurgeon, não de uma nova reforma, né? Mas a hipótese de Spurgeon vai ter um momento que a gente vai ter que pregar o evangelho para quem se diz pregador do evangelho. Então aí é um processo que está fora do caminho natural. Mas há um outro processo de evangelismo dentro da igreja, que eu julgo que seja natural e que seja sadio, necessário, faz parte do trabalho da igreja, da obra da igreja. Eu falei agora há pouco na parola anterior, né, no bloco anterior, eu falei sobre observarmos pessoas, né? Eu fico pensando assim, vou dar um exemplo clássico bíblico. Em Atos capítulo 8, a palavra fala sobre a conversão lá em Samaria, por parte da pregação de Filipe, o evangelista. A palavra fala acerca da conversão de Simão, o mago, né? E Simão, diz a palavra que ele era um cara tido pelo povo como o poder de Deus, identificado no meio do povo e aclamado dessa forma como o poder de Deus. Se não me engano, ali pelos versos 12, 13, alguma coisa assim, a palavra fala, de Atos 8, a palavra fala que Simão foi batizado, ele era parte inserida na igreja, e logo depois, quando João e Pedro vão para Samaria para levar o ensino sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo para aquele povo, Simão ele olha para aquilo tudo, sendo ele convertido, batizado, e ele fala assim, eu quero comprar esse negócio. Quanto custa, né, o credenciamento para que eu bote a mão nas pessoas e as pessoas fiquem do jeito que elas ficam quando vocês colocam a mão? E aí Pedro dá um esparramo no Simão e fala assim, você não tem parte com isso, né? E Pedro propõe para Simão um caminho de reconciliação. Aí a gente cai naquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Para que nós somos chamados? O que é, afinal de contas, a missão? Né? O que a igreja chama de missão? Que é aquilo que lá no primeiro bloco o Wilson identificou como o ministério de reconciliação da igreja. E quando Pedro propõe para Simão o caminho da reconciliação, a gente tem um Simão que foi para dentro da igreja, que foi batizado, que passou por alguns processos,
mas que faltava para ele alguma base evangélica, ou seja, base do evangelho, para que de uma vez por todas ele viesse a conhecer com maior profundidade, com essência, aquilo que ele estava fazendo. Vou dar um outro exemplo. Mas isso não é discipulado, Paulinho? Então, aqui eu acho que não. Aqui eu acho que é evangelismo. Deixa eu chegar no discipulado. É um processo de discipulado, Will. Tá certo, né? Tá certo. É um processo, mas é um processo bem inicial. O cara tem que conhecer o evangelho, né? Ele precisa conhecer o evangelho. Agora, deixa eu só dar um outro exemplo, você vai ver a diferença. Né? A diferença não. A diferença que eu quero propor. Jesus, ele fala assim, mas você tem que ensinar a guardar. Exato. Então, esse é o ponto. Aí, no caso de Simão, ele recebeu o evangelho, mas ninguém consolidou. Exato. Então... É aí que tá. Ó, vou dar um outro exemplo. Se a gente anda 10 capítulos em Atos, a gente vai parar lá no 18. Aí nós vamos ter a história de Apolo. Apolo, a palavra diz que era um homem eloquente nas escrituras, pregava, o povo se convertia, né? Só que ele conhecia apenas o batismo de João. O que é a pregação do batismo de João? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Priscila e Áquila foram lá ouvir esse cara pregar e ouviram esse cara pregando um dia. Qual era a pregação dele? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Priscila e Áquila viram aquilo tudo e falaram, esse cara prega bem, vamos lá ouvir ele amanhã? Vamos. Chegaram lá, o que ele pregou amanhã? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não, ele deve ter repetido a de ontem, mas vamos voltar aqui domingo que vem. E eles chegam da outra vez e ele prega o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí Priscila e Áquila detectam uma questão. Eles dizem assim, o conhecimento desse sujeito ainda é limitado. E o que a palavra diz lá em Atos 18? Que Priscila e Áquila, então, adotaram Apolo como um filho, justamente para ensinar para ele mais profundamente as escrituras. Né? Então, aí sim, um processo de discipulado intencional. Né? O que eu quero destacar aqui? Há uma necessária intencionalidade da gente medir onde as pessoas estão e naquilo que é necessário alimentarmos as pessoas. Qual era o alimento que João estava precisando? Que o Simão estava precisando? Né? Muito iniciante, muito principial. Muito inicial e muito principiante. Né? O alimento que Simão estava precisando. Qual era o alimento que Apolo estava precisando? Já era um negócio um pouco mais avançado. Nós estamos falando de alguém que estava exercendo o ministério, porém com certas limitações. Né? Agora, olha só. Você falando disso, vou te dar uma provocada aqui. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem podeis agora, porque ainda sois carnais. Olha por que eu insisto no que eu falei. Porque quando a gente está olhando, a gente tem que lembrar que nós recebemos uma medida de fé. E se todas as vezes que eu olhar para uma pessoa, porque Paulo, então, aqui ele não tinha que escrever isso, ele ia falar, cara, vocês são tudo uma raça de vírus, vamos embora, fecha a porta aí, Timóteo, Tito, vamos embora, porque a igreja de Corinto já faliu. O que me preocupa com isso? É quando a gente começa a colocar níveis e quando nós começamos a avaliar a espiritualidade das pessoas, colocando, e aí eu cito de novo essa frase de Charles Spurgeon, eu não estou falando, veja, eu entendo quando você fala da mesma frase dele, de que chegará o tempo que nós teremos pessoas entretendo e tudo mais, tal. O ponto que eu tenho aqui é, cara, eu estou nivelando pessoas naquilo que eu hoje já conquistei. Só que Paulo está falando o seguinte, cara, olha, eu reconheço que vocês ainda precisam de um caminhar, vocês precisam se desprender. E isso é o grande ponto, porque quando eu não tenho esse equilíbrio, Paulinho, me preocupa, porque aí eu começo a ser o santarrão. E aí, quando eu sou o santarrão, eu acabo afastando as pessoas do evangelho. Porque as pessoas vão olhar e falar o seguinte, eu não posso ficar do lado do Arthur, porque o Arthur ele é o cara mais santo entre nós. E aí eu nunca vou chegar nesse cara, quando na verdade Paulo ele desce, que é o famoso que a gente usa em psicologia, que é o rapport. Eu desço ao nível da pessoa para que eu promova. O que é isso? Justiça de Deus. Deus ele vem, desce o seu filho, coloca seu filho aqui para que nós voltemos a estar no Éden. Will, mas uma coisa é nós olharmos para as pessoas com a finalidade de vermos o quão acima nós estamos. Outra coisa é nós olharmos para as pessoas para que a gente veja o quanto nós precisamos diminuir para que juntos nós possamos ver Cristo crescer na vida delas. Né? Nesse aspecto. Por isso que Paulo, o que Paulo fez aí?
eu não posso alimentar vocês, eu não posso servir vocês daquilo que eu como. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer com vocês aquilo que vocês ainda podem comer. Sabe? Esse processo do andar junto, né? Eu gostei eu gostei de lembrar desses dois exemplos, né? Simão e Apolo, justamente porque são duas fases, mas que pressupõem esse necessário acompanhamento intencional, né? Então, eu acho que há concordância naquilo que a gente está falando. Deixa eu pontuar uma coisa aqui que eu acho que é interessante do ponto de vista pedagógico. E aqui agora nós estamos nitidamente falando a respeito de ensinar, de discipular pessoas, e discipular nada mais é do que você ensiná-las no caminho. Hoje o sistema que a gente tem educacional, no caminho. Ele é necessariamente gradual, ou seja, eu preciso sim saber se ele está na primeira série, na segunda série, na terceira série. Quando você vai se inscrever numa escola de inglês, você faz um teste de graduação, para saber se você é básico, intermediário, se você é avançado. Então, você entender... Então, assim, você tem que entender realmente em que pé, em que nível está a pessoa, não para que você a julgue, mas para que você, como você disse, chegue no nível dela e aponte uma direção. Então, eu vejo a seguinte coisa. O coração daquele que ensina, o coração do discipulador, e aqui pode ser o mestre, o missionário, o evangelista, não é essa a questão, mas é aquele que dá a direção aqui, ele deve ser necessariamente inspiracional, ou seja, a pessoa tem que olhar aquele que está ensinando e não se repelir, dizendo assim, eu jamais serei como ele, mas pelo contrário, é um cara que me inspira, eu quero me esforçar para chegar no nível dele. Então aí vai na direção do coração, como o Paulinho disse, né? Aquele que está ensinando precisa estar com o coração preparado para ser inspiracional, e não aquele que julga. Mas dentro da igreja, eu trouxe essa questão, e da mesma forma que a gente tem que tomar muito cuidado para não afastar as pessoas, o apóstolo Paulo vai dar algumas direções para a gente, como, por exemplo, uma orientação sobre quem a gente não deve se sentar à mesa. Vocês se recordam para quem a gente não deve se sentar à mesa? Não é para o ímpio, não é para o recém-convertido, não é para o cara que acabou de chegar na igreja, que está cheio de vício, Não. O apóstolo Paulo fala assim, aquele que se diz irmão, mas de fato não é. Então, quando a gente fala de reevangelizar as pessoas, eu acho que é mais nessa direção. A gente está vendo dentro da igreja aqueles que são dracmas hoje. E aí não é por nível de espiritualidade ou por contexto de fé. É porque o fruto mostra isso. Né? A Priscila tem falado muito comigo a respeito disso, né? De a gente observar as pessoas a partir dos frutos e não pelo discurso. E tem gente que aprende vocabulário, que aprende comportamento, que faz uma série de estudos acadêmicos e você olha a casca e fala assim, isso aqui é crente, mas pensa como é crente. Só que o fruto de vida não é esse. Então, quando eu falo de discipular, quem está dentro da igreja, é isso. Deixa eu só te pedir uma coisa. Você colocou no começo desse bloco a diferença lá das dracmas, das ovelhas e dos filhos. Cara, desenvolve isso. Isso é precioso. Desenvolve para nós aí. O que eu apontei na cela, e aí eu vou falar muito rapidamente para a gente não estourar o tempo, é assim, as três parábolas das coisas que se perdem, elas vêm em sequência na Bíblia. E a gente muitas vezes pode cair no risco, no erro, de separar essas parábolas. Então existe a parábola da ovelha perdida, existe a parábola da dracma perdida e tem a parábola do filho pródigo, né? O filho perdido, do pai amoroso, como você quiser dar. Eu entendo que essas três parábolas elas não estão independentes. Para mim, elas são uma coisa só, porque elas mostram três níveis de coisas, de pessoas que se perderam. Então, a ovelha perdida é aquela que fala a seguinte coisa, olha, quem que é aquele que dentro de 100 ovelhas não deixa 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu? Então, ovelha, para mim, mostra alguém iniciante na fé, alguém que ainda se encanta com as coisas do mundo. Por que uma ovelha se perde do rebanho? Porque ela provavelmente foi buscar alimento num lugar mais afastado, alguma coisa que chamou a atenção fora do aprisco. Então, mostra alguém que ainda está num processo de encantamento com o mundo, porém faz parte agora de um aprisco. Então, esse quando se perde, ou seja, ele se distrai, né? O pastor vai lá, recolhe essa ovelha de volta, mantém as outras dentro do aprisco, vai lá e busca e fala, filho, você está começando agora, tudo bem, eu entendo, vamos trazer você de volta para cá, venha fazer parte do corpo, porque no grupo você está mais seguro do que perdido lá fora. Sozinho lá fora, você ainda é um risco para os lobos.
mas aqui dentro ainda você está num lugar seguro. Então isso mostra para mim um estágio inicial. O dracma, por sua vez, é alguém que se perde dentro de casa. A ovelha se perdeu no mundo. O dracma se perdeu dentro de casa. O que me faz pensar a seguinte coisa: tem muita gente hoje dentro da igreja, que está dentro da igreja, que fala o vocabulário correto, que se veste como diz o protocolo, que sabe todos os gestos, os trejeitos e tudo mais, mas está perdido dentro de casa, está perdido dentro da igreja. E essas pessoas, elas precisam ser procuradas, né? E aí o texto fala que a mulher, ela limpa tudo, varre toda a casa, ou seja, é necessário você desentulhar o contexto onde ela está. Desentulhar tudo aquilo que está escondendo essa pessoa dentro de casa. Porque a dracma, ela não se perdeu dentro da gaveta, né? Não se perdeu na coisa. Não, ela se perdeu dentro de casa, no meio daquela confusão em que ela estava. Então, a mulher, ela vai e procura dentro de casa, limpando tudo até encontrar. E quando encontra, você percebe que a alegria é a mesma, porque ela chama todas as amigas em volta. A festa que acontece é um paralelo perfeito do texto que fala que o céu se alegra quando um pecador se arrepende. A festa é a mesma. Aquele que é resgatado na rua tem a mesma festa que aquele que é resgatado dentro de casa. E tem muita gente que é inicial, que está perdido no mundo, tem muita gente que é intermediário, que está perdido dentro de casa, mas ambas são buscadas. Agora, quando o filho, aquele que já é filho, aquele que já tem uma relação de paternidade, de identidade, e se decide voluntariamente falar assim, olha, vou para o mundo, esse o pai não vai buscar. Esse o pai espera no portão para que ele seja tocado e volte. Então me mostra assim, tem um texto lá para frente, no final da Bíblia, que eu não vou lembrar agora o endereço certinho, que fala assim, que aquele que, depois de acolher o evangelho, ele cai no pecado, ele vai para o mundo, ele se torna uma situação pior do que a anterior. É a porca que volta para a lama, é o cachorro que come o seu próprio vômito. Então, o filho, gente, aquele que já é maduro, aquele que já tem um certo tipo de intimidade com o pai, esse o pai fica esperando no portão. Eu não vejo o texto dizendo que o pai foi atrás do filho. Então, me mostra que existem níveis de maturidade e níveis de resgate que a gente tem que ter. Não, eu só queria saber, porque eu queria saber, eu não preparei ainda a mensagem para domingo, e não é brincadeira essa parte. Eu amei a ideia, Arthur, de pedir isso para você, né, de pedir para você desenvolver isso, justamente para que fique claro, né, principalmente naquilo que diz respeito à dracma, na importância desse resgate dos que estão perdidos dentro de casa. Eu tenho falado, inclusive, em alguns ambientes que eu sou chamado para ministrar, que os desviados de hoje, eles não estão no mundo. Eles estão dentro da igreja. Satanás não quer tirar as pessoas de dentro da igreja. E tirar de dentro da igreja é muito escancarado. A crentaiada vai atrás. A crentaiada ora, faz campanha, jejua, visita, busca, e o cara volta. Então, o que é melhor para o diabo? Distrair o cara dentro de casa mesmo, e tirar ele do foco, colocar ele, quem sabe, às vezes, para fazer coisas caprichosas que ele não foi chamado para fazer, e desviando ele do foco, ele vai perdendo tempo e se torna uma dracma dentro de casa. Perdido, mas está lá dentro. Está no movimento, faz parte da coreografia, faz parte da multidão, mas na hora que o discurso aperta, esse cara fala, isso não é comigo. Lembra de João 6? Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? O mesmo discurso que para outros, que eram filhos, é classificado como palavras de vida eterna. Will, vamos chegar no final desse bloco aqui. Eu queria a tua última consideração para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro da nossa mente brilhante. Eu vou ser o ponto divergente. Amém. Eu vou ser o ponto divergente, porque, de novo, eu não posso nivelar o meu nível de fé com o nível de fé da pessoa que está ali dentro. Porque por mais que eu entenda essa parte da dracma, a dracma ela foi perdida porque houve um descuido daquele que deveria guardá-la, né? Então, ou seja, se ela saiu da minha carteira e ela caiu no chão, é porque eu não fui diligente. E aí eu volto na parte do discipulado, na parte do discipulador, da minha responsabilidade. Se nós pegarmos todas as nossas parolas aqui, eu acho que pelo menos uma vez a cada bloco eu cito esse texto,
dizendo Paulo falando, eu me gasto e me deixo gastar, né? Se eu perdi essa dracma é porque de uma certa forma eu fui negligente. Então, será que o meu testemunho está gritando alto? Será que eu, de fato, eu estou sendo, como Paulo disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque, assim, o discurso, ele é muito bonito, mas o testemunho é que arrasta. Será que as pessoas estão vendo em mim Cristo de tal forma que o bom perfume de Cristo está fazendo com que as pessoas queiram ficar do meu lado e sentir o bom aroma? Eu insisto, quando Paulo ele fala, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque Paulo ele teve um discernimento. E o discernimento foi, cara, eu não posso falar coisas profundas, né, a tal ponto que ele vira, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, ele fala assim, eu recebi profecias, eu vi coisas no reino do Espírito que são inefáveis, ou seja, ele está falando, cara, são revelações tão profundas que se eu for falar, vocês vão se perder. Então, Paulo, ele sabia dosar, ele sabia com quem ele poderia falar, como falar e a que modo falar. E muitas vezes nós estamos olhando para dentro do rebanho, nós estamos olhando para esse rebanho e falando assim, cara, aquele cara está perdido. E sabe, muitas vezes nós estamos nivelando a pessoa e nós nos esquecemos que tem níveis de fé. A palavra fala que é de graça em graça, que é de fé em fé, que é de glória em glória. Eu não estou sendo complacente com o pecado, não é isso. O que eu estou dizendo eu tenho que saber exatamente o nível que essa pessoa está caminhando. Eu tenho pessoas que estão, que caminham comigo, não vou citar o nome da pessoa aqui, porque a pessoa também nos assiste, mas que me liga e faz perguntas que eu falo, cara, mas nós caminhamos junto. Fala o nome aí para a gente orar por ele, fala o nome. Você sabe que isso aí aconteceu nas nossas vidas, né, Paulinho? Mas, assim, que a pessoa se perdeu. E, assim, eu posso falar que essa pessoa está desviada? Para a gente falar disso, a gente tem que olhar Hebreus capítulo 6, nós temos que olhar Hebreus capítulo 10. Então, eu insisto, a dracma só se perdeu, porque aquele que devia estar guardando corretamente a carteira, né? Talvez você que tem o cartão de crédito na tua carteira, se você olhar, você vai falar, pô, meu cartão de crédito está ali. E se eu perder esse cartão de crédito, a culpa foi de quem? Né? Eu faço essa provocação aqui num caráter provocativo, numa pergunta retórica. Amém. Vamos chegar então ao final desta Parola 77. Meninos, a parola que a gente tinha, talvez, a menos intenção de ver onde é que ia dar. No fim, nós somos longe para chuchucos aqui. Foi bom demais. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também em versão podcast no Spotify. Semana que vem estaremos de volta com mais uma parola sobre o tema missão, com um convidado especial, se tudo der certo. Fica com a gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.